Bom, galera, boa tarde. Meu nome é Caio Marques. Hoje nós vamos tratar do Hyper-V, tá? O que seria um Hyper-V? Muita gente usa programas de terceiros no Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, como por exemplo o VMware ou o VirtualBox da Sun, que são bons virtualizadores de máquinas, mas porém às vezes vocês usuários não sabem que o Windows oferece uma opção também para virtualização, tá? Essa opção de virtualização é uma virtualização simples, básica de se configurar e muito útil para alguns cenários, tá? Esses cenários eu vou explicar mais para frente, para onde que vocês podem aplicar. Os requisitos mínimos um Windows 7, um Windows 8 ou Windows 8.1, sendo que no Windows 8 e o Windows 8.1 é nativo, porém não habilitado. No Windows 7 você tem que baixar um pacote. Tem alguns requisitos que eu recomendo, tá? Não são os básicos, é o recomendado para rodar pelo menos com o mínimo de experiência. Os requisitos são um processador dual-core de 2 GHz, 3 GB de RAM e espaço em disco, óbvio, né? Isso aí é bem trash, tá, pessoal? É só para alguém que quer, por exemplo, é curioso e quer mexer num Linux e quer fazer um teste de meia hora e já sabe que não vai usar hard o negócio, quer usar um Windows XP, tem um Windows 8, quer usar um Windows XP por causa de algum programa específico que não tem retrocompatibilidade, mas para um uso um pouquinho mais hard, essa configuração é bem chinfrim. Eu recomendo que para você usar, fazendo ele como o seu computador como um cliente, ou até mesmo alguns testes de outros sistemas operacionais mais complexos, tem que ser no mínimo 8 GB de RAM, processador quad-core no mínimo, ou recomendável 1.5, enfim, né, é uma configuração um pouquinho mais pesada para fazer esse tipo de configuração. Bom, vamos lá. A primeira parte do treinamento aqui é o seguinte: como que eu habilito o Hyper-V no meu Windows 8 ou Windows 8.1 Pro? Windows 7 eu vou deixar na descrição como fazer isso daí, tá? Vai estar bem explicado. No meu Facebook vai ter explicação. Mas eu vou começar a fazer vídeos somente focados para o Windows 8 e Windows 8.1. Windows 7, não sei se vocês sabem, no dia 31 desse mês, no mês que vem, a Microsoft não vai vender mais licenças, então é um sistema morto, morto no sentido comercial, mas ainda tem atualização até 2023, etc. Mas vão se acostumando com o Windows 8 e usem os recursos do Windows 8, que o Windows 8 é melhor tecnicamente em questão de código, em questão de velocidade e aproveitamento de hardware. Bom, vamos lá. Primeiro passo: habilitar o Hyper-V no Windows 8, no caso, ou o Windows 8.1, tá? O que você tem que fazer? Vamos entrar no explorador de arquivos, tá? Vamos entrar em desinstalar ou alterar um programa, tá? Aqui dentro vocês têm a lista de programas e note que tem aqui, ó, habilitar ou desabilitar recursos do Windows, tá vendo? Aqui, ó, clica nele, ele vai te dar uma lista de features. Nessa lista nós vamos ter o nosso amigo aqui, ó, Hyper-V, tá vendo? Basta clicar em cima do Hyper-V, dar um OK. No meu caso, ele já estava habilitado. No caso de vocês, ele vai fazer uma janela de instalação simples e vai pedir para reiniciar. É algo assim de nem um minuto ele faz isso, tá? Reinicie o seu computador. Aí no reinicio, se for o Windows 8.1 Pro, ele já vai estar habilitado na lista de apps. Para você achar de uma maneira fácil, coloca instala por data de instalação. Aí ele já te aparece aqui, ó, tá vendo? Você vai usar esse carinha aqui, ó, que é o manager, tá? Bom, vamos ao processo de configuração. Bom, a configuração dele é simples, tá? Ela não é uma
configuração que transcorre de uma maneira muito complexa. Assim, para vocês e para nós que fazemos testes básicos, né, não temos aplicação em rede ou qualquer coisa desse tipo, o Hyper-V é uma boa solução para você não ter que instalar um programa de terceiro. Por exemplo, o da Oracle chega a dar alguns problemas, incompatibilidade com driver de rede. Tem casos que o driver de rede chega até parar de funcionar, até você entender que é aquilo que está dando problema na sua rede. Você fica meio estressado. Eu já peguei vários problemas desse tipo e o Hyper-V ele soluciona esse problema. Tá? Vamos lá então a configuração do Hyper-V. Bom, como eu falei para vocês, vamos entrar no Manager aqui, tá? Bom, mito. Tem muita gente que não conhece o Hyper-V e fala: o Hyper-V só emula o Windows. Não, é mentira. O Hyper-V emula o Windows, o Hyper-V emula Linux, o Hyper-V emula até Android, aquelas versões de sistema modificado para x86, tá? Ele emula Mac OS X, Hackintosh no caso, e emula óbvio o Windows, né? Inclusive para o Windows 8.1 a emulação de Windows está um pouquinho melhorada. Eu já vou explicar para vocês o que melhorou nela. Bom, para ninguém falar aqui que eu estou mentindo, né, que o Hyper-V não emula um Linux, eu instalei uma versão do Ubuntu aqui. Aliás, nem cheguei a instalar, comecei o processo de instalação. Eu vou iniciar ele para vocês verem que não é mentira, que realmente funciona com Linux também, tá? Entrando no processo de instalação, na verdade no processo de escolha de idioma, para depois vamos colocar só para experimentar. Tá aí o Ubuntu funcionando lindamente, como vocês estão vendo. Desculpa o Camtasia que tá dando um showzinho em mim, mas ó, ele tá funcionando no Hyper-V sem problema nenhum, tá? Para nós fazermos uns testes, sei lá, o usuário ver o que ele quer fazer, mas ó, funcionando perfeitamente. Ok? Então é isso, do Ubuntu é isso, não vou mais demonstrar. Vou fazer uma configuração de instalação de máquina virtual Windows, tá? E explicar quais são as finalidades, por exemplo, de uma instalação de um Windows aqui. Você pode rodar o Windows 7, Windows XP, Windows 98, Windows 2000, Server, Windows 8.1, não interessa. Você pode rodar qualquer Windows aqui nesse Hyper-V. Eu vou fazer uma instalação no Windows 8.1, tá? Versão x86. E vou explicar por que eu fiz essa instalação de x86. Pode ser um x64 também, não tem problema. Você escolhe o que você quer. Mas eu vou fazer o x86 e explicar a finalidade no final. Aí depois você vai julgar qual SO você vai instalar. Se é para essa finalidade, se é para teste só, você pode escolher qualquer sistema operacional, enfim. Vamos lá então. Bom, a configuração aqui é bastante simples, tá? É uma configuração que não requer muito trabalho, porém nós temos um detalhe muito importante aqui nessa configuração, tá? Que é a habilitação do comutador virtual. O que é isso? Rede. Não vem por padrão no Windows 8 e Windows 8.1 a rede habilitada para o Hyper-V. Então pode ser que você instale seu sistema operacional e não tenha rede, ou seja, não vai ter internet no emulador. Para nós habilitarmos, nós vamos fazer o seguinte passo a passo, tá? Com o Hyper-V aqui aberto, clique em cima no caso do nome do PC de vocês, no meu caso é Casa PC, vem em ações, tá? Certo? Note aqui, ó, essas opções aqui. As ações é referente a essa máquina virtual selecionada, tá? Não é aqui nessa lista de opções que nós vamos usar. Você tem que clicar fora da máquina virtual selecionada e agora sim, ações. Bom, vai ter uma listinha aqui para vocês. Vocês vão clicar em Virtual Switch Manager ou vai ter comutador de rede virtual, tá?
que nós faremos aqui? A configuração da rede. Como essa rede vai funcionar e de que maneira ela vai funcionar. No meu caso, eu já tenho uma rede criada aqui, tá? Eu vou removê-la para a gente fazer uma rede, lógico. Bom, em New, nós colocamos rede externa, create, o nome da sua rede, ok? Aqui, qual é o dispositivo que essa rede vai se conectar, ou seja, vai ser a sua placa de rede. No meu caso, tem uma placa só. Você pode colocar internal network, que é funcionar de forma interna com o sistema operacional, e uma rede privada, tá? O interessante da rede externa é que você pode depois criar os clientes, que mais para frente eu vou explicar. Bom, clica na rede externa, seleciona a sua controladora de rede, pode dar um OK. Ele vai falar que ele vai usar a máquina, que as máquinas virtuais vão ter conectividade, etc. Dá um sim. Eles vai aplicar as alterações. Pronto. Essa é a primeira configuração que nós temos que fazer. Porque a primeira, para no futuro nós não esquecermos e ficar brigando com o Hyper-V. Não funciona a rede nesse negócio, mas funciona, só configurar, tá? E vamos criar nossa máquina. Bom, para criar a máquina, clique em cima de casa PC, novo, máquina virtual, e vamos fazer a criação. Avança, coloca o nome virtual dessa máquina, Windows 8.1, 8.1 x86. Se você já tiver uma máquina criada, você pode abrir ela aqui, tá? Avança. Aqui tem a escolha de geração, tá? Uma geração anterior, que ele usa várias versões anteriores do Hyper-V, e a nova geração, que usa algumas tecnologias presentes em alguns servidores, tá? Como o Server 2012 ou versões do Windows 8.1. Vamos usar a geração 1, porque a geração 2 tem alguns conflitos que podem possibilitar. Isso daí eu detalho uma outra oportunidade. Avança. Vamos colocar quantidade de memória. Você pode colocar memória dinâmica, tá? Como funciona a memória dinâmica? À medida que os programas forem abertos na máquina virtual, mais memória ele vai acessar. Isso é meio óbvio, né? No meu caso, eu vou deixar uma memória já fixa, tá? E depois eu explico porque eu deixei essa memória fixa. Avança. Aqui, ó, no Configure Network, coloca aquela nova configuração que nós fizemos, tá? Quem vai usar a nossa plaquinha de rede. Avança. Aqui nós temos a opção de criação de disco, tá? Dá uma olhada que ele tem a criação de um novo disco com esse formato que ele trabalha. E também, se você já tem um sistema operacional que você fez uma emulação no passado, você já pode criar, já pode usar o mesmo tipo de disco, certo? Então vou criar um disco aqui e vou mudar o meu local. Por que eu vou mudar o meu local? Eu uso um SSD, já não tem muito espaço suficiente, é só 120 GB. Imagine eu colocando uma máquina virtual que pode expandir o tamanho. Então o interessante é que você tem um espaço relevante, pode ser em outra unidade também, sem problemas. No meu caso eu vou colocar em outra unidade, aqui já está. Vamos em D2 pontos, Hyper-V. Veja que tem algumas pastas que eu já criei. Eu vou usar a mesma anterior que eu tinha feito em julho. Vou dar um avançar. Vou escolher agora em opções de instalação qual é o tipo de boot que ela vai dar para a primeira instalação. Você pode instalar um sistema operacional a partir de uma rede baseada em instalação de servidor, ou uma instalação por CD ou DVD. Aqui você vai ter mídia física, você vai escolher qual unidade que você quer. No meu caso eu estou sendo da DVD que eu desativei. Uma imagem ISO, tá?
Vamos lá em abrir uma imagem ISO, D2 pontos, sistemas operacionais, Windows 8 x86. Avança, aqui ele vai te dar um resumo, você vê se está tudo certo e finaliza. Bom, finalizei. Eu posso iniciar a instalação agora ou mudar as configurações depois ou agora. Eu vou optar, eu também sugiro a vocês que coloquem as configurações que você quer para a máquina virtual antes de iniciar a instalação. Sim, o processo de instalação também é um pouco mais rápido, tá? Vamos configurar essa máquina virtual de acordo com a realidade. Nesse caso, eu vou colocar um cenário hipotético, um cenário do seguinte. Veja que esse meu computador, ele é um Xeon, é um processador bom, tem 10 GB de RAM, tem um espaço de armazenamento razoável. Então é um computador que, para que eu faço, por exemplo, um jogo simples como League of Legends, por exemplo, ele não vai usar toda a memória nem todo o poder de processamento. Só que na mesma casa tem um outro computador velhinho, tadinho, com Windows XP, Pentium 4, 512 de RAM, e é a minha mãe que usa, e minha mãe já tá puta da vida que não funciona o negócio direito. Eu vou criar uma máquina virtual com Windows 8.1 e por rede ela vai usar o meu computador, o que vai evitar dela vir aqui pedir para usar meu PC ou reclamar que tem que e eu ter que toda hora dar um auxílio, tá? Então vamos lá, vamos configurar o Windows 8.1 aqui dentro da nossa criação. Se vocês estão ouvindo um miado, desculpa que tem uma gata aqui que tá foda, viu? Para de miar o bichinho, tadinho. Vamos lá. Clica em cima da sua máquina virtual, botão direito, configurações, tá? Bom, aqui vocês podem na primeira guia adicionar algum tipo de configuração que vocês queiram, tá? No meu caso, não precisa adicionar mais nada, ele já está todo padrão aqui. BIOS, o boot, eu já coloquei o boot anteriormente naquela primeira parte de configuração, então ele vai iniciar pela ISO, tá? A memória eu coloquei 2 GB, posso aumentar se eu quiser aqui, tá? Vamos deixar ela aí com 2 GB mesmo. E aqui é a prioridade da memória, tá? Então, como que a memória vai trabalhar com o seu computador, com o seu hardware? Eu vou colocar no máximo, assim a memória trabalha de uma maneira mais rápida. Processador, vou colocar 4 processadores, tá? No caso de vocês, dependendo para o uso, vai colocar 2 aqui, então a sua mãe vai poder ver o Facebook, olhar o YouTube e qualquer outra coisa pela rede sem problemas, com uma velocidade muito maior do computador que ela está hospedando. Aqui o hard drive pode deixar o mesmo da configuração anterior, mas você pode mudar o disco existente se você quiser. Aqui tem algumas controladoras, aqui é o boot, nós selecionamos a ISO. Aqui são algumas entradas, como por exemplo de impressora, para você fazer uma impressão via máquina virtual. O adaptador de rede, lembra daquele adaptador que nós criamos? Ele está aqui, tá vendo? Ó? Certo? E aqui são algumas outras informações, como quais são os privilégios, as integrações que eu vou dar da máquina virtual com a minha máquina física, tá? Alguns checkpoints de localização, ou seja, onde está o arquivo temporário, no caso aqui em Program Data. Algumas ações rápidas, tá? Como desligar e ligar a máquina virtual, o que acontece quando eu dou um stop nela, enfim. Bom, em termos de configuração é isso, é uma configuração muito simples. Agora a gente aplica, dá um OK e vamos iniciar essa máquina e fazer a instalação.
se você clicar Start, note que o monitor de visualização da instalação ele não abriu, tá? Mais para frente eu explico porque nós daremos o Start sem abrir aquele monitor, mas nesse caso agora para a instalação, óbvio, clica 2 vezes e o monitor de instalação ele vai abrir aqui para vocês, tá? Eu vou fazer a instalação do Windows 8.1 rapidinho aqui, vou pausar o vídeo no fim da instalação e já configurado eu vou na configuração do Windows 8.1 dentro da máquina virtual, depois a configuração do cliente, tá? Até daqui a pouco. Bom galera, I am back. Avertei aqui. Vamos fazer a configuração da nossa máquina virtual agora usando o próprio ambiente virtual. Que configuração é essa? Bom, no meu caso, na minha experiência, para que eu preciso configurá-la para que ela fique acessível através de gerenciamento remoto, tá? O Hyper-V ele propicia isso, um gerenciamento remoto fácil através de rede. Vamos lá. É o seguinte, para quem vai usar só para fazer testes, bom, já sabe. Instalou o sistema operacional, usa normalmente como quiser e beleza. Lindo, vida que segue. Uma informação importante antes de eu começar a fazer a configuração de acesso remoto. Tá, Caio, beleza, o Hyper-V faz tudo isso que os outros fazem, porém ele tem uma deficiência. O Hyper-V aproveita a sua placa de vídeo, a sua GPU. Então, o Hyper-V aproveita a minha GPU desde que meu computador tenha uma versão instalada do Windows Server, tá? Ou 2008 ou 2012. Ele aproveita a minha placa de vídeo através de um recurso chamado Remote FX, tá? O Remote FX. Esse Remote FX é um recurso que a Microsoft já adicionou desde a versão do server 2008 R2, onde ele usa como base de aceleramento gráfico a sua GPU, ou o que você tem disponível para aceleramento gráfico. Então, em alguns casos dá para rodar até jogo, a rodar algum ambiente 3D como AutoCAD, isso através de cliente, tá? Ou alguma outra aplicação em 3D mais básica. No Windows 8, Windows 8.1, infelizmente esse recurso para adicionar como servidor, ou seja, eu estou usando o Windows 8 aqui, 8.1 Pro, e estou usando ele como servidor para outro Windows 8. Não vai funcionar porque o 8.1 Pro não oferece recurso ao Remote FX, tá? A não ser o Enterprise, que eu vou ficar devendo essa informação para vocês se o Enterprise também tem Remote FX, mas acredito que não. É uma função exclusiva dos servidores, tá? Bom, vamos fazer a configuração para cliente. A configuração de cliente ela é simples, ela é uma configuração padrão de quem usa acesso remoto em rede, usando o Remote Desktop da Microsoft, tá? Na nossa máquina virtual nós vamos fazer a configuração. Como vai ser? Abra propriedades do sistema, tá? Vem em configurações remotas do sistema, permitir conexões remotas com esse computador, tá? Você aplica. Aqui ele vai falar qual que é a margem de escala do seu monitor que você vai usar. Pode colocar full screen se você quiser. Veja que ele já fez até um acesso remoto para mim, ó. Mas não é bem isso que eu quero, tá? Ó, então eu permiti, certo? Bom, é bom que o fato a partir daqui nós vamos desse acesso em Full HD que eu coloquei aqui, é assim que vai ficar na máquina do seu cliente. Aí você ajusta a configuração como você quer na máquina do seu cliente. Bom, feito isso aqui, vamos agora descobrir o IP dessa máquina, tá? cmd ipconfig. Ops, sobe aqui, fiote. ipconfig. O meu IP é 10.0.0.102.
Beleza, já sei como funciona. Fecha aqui. Vamos abrir o remoto. Ó, tá vendo? Ó? Conexão remota com desktop. Isso você vai fazer na outra máquina com Windows XP, Windows 7, enfim. Vamos configurar o remote desktop. Vamos abrir o aplicativo de conexão remota, tá? Desktop. E vamos fazer a configuração. Importante dessa configuração, tá? Aqui nós temos que colocar o endereço do seu computador, no meu caso, como nós vimos anteriormente, é 10.0.0.102. O username, isso é interessante, você tem que colocar o servidor de domínio, como no caso isso é uma conta local, nós colocamos aquele Windows 8.1 emulado como conta local, você tem que colocar o nome do PC, tá? Barra ao contrário, o nome do usuário. Hyper-V user. Salva suas credenciais. Em display, você vai selecionar como você quer acessar. Aqui eu vou deixar no menor tamanho para que vocês vejam o acesso, tá? Certo? É importante também essa opção de cor, ela sempre no máximo para você ter uma melhor experiência, tá? Os recursos locais é o que você vai querer que a pessoa tenha acesso. Então, se você tiver uma impressora, ela vai conseguir imprimir de lá aqui na sua própria impressora, se tiver instalada a nossa máquina virtual, tá? Recurso de som, onde você quer que o som funcione, naquele computador ou no computador remoto, deixe no seu computador, porque isso aqui nós estamos configurando, simulando um ambiente onde eu estaria naquela máquina antiga que eu falei para vocês. Então, som neste computador. Programa, se você quer que inicie algum programa junto com aquele Windows, tá? E a experiência. Essa experiência é importante, gente, vocês colocarem em LAN, tá? E deixe todas as suas opções abertas aqui, clicadas, tá? Porque você vai ter animação, estilo visual, composição do desktop, enfim, é uma experiência mais rica, tá? Feito isso, é só dar connect. Bom, ele vai pedir a senha, você vai colocar a senha que você criou, no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ok. Ele vai pedir o acesso de certificado, dá um yes, pronto. Nós conectamos a nossa máquina virtual. Note aqui, gente, que eu usei conectando IP, tá? O que isso quer dizer? Que se você tiver o IP e a máquina estiver ligada, virtual, você vai conseguir acessar de qualquer computador, tá? Dentro daquela experiência, imagine você com um computador com Pentium 4, 1 GB de RAM, aquela coisa lenta, e dá um computador que você tem uma boa configuração, um acesso para um usuário simples, por exemplo, acessar um Facebook, estar num sistema operacional mais atualizado, escutar uma música, qualquer coisa do tipo, a velocidade aqui é bem maior e bem mais significativa que qualquer outro, aliás, mais significativo com aquele computador que é o computador cliente, tá? Você pode também, já que eu falei anteriormente que o Remote FX não funciona aqui, desabilitar esses efeitos para que ele fique com uma maneira mais clara de se trabalhar. No caso aqui vamos vir em sistema, configurações avançadas do sistema, configurações, e vamos colocar para desempenho. Aplica, que beleza. Então você não conseguiria trabalhar na mesma velocidade, por exemplo, usando aquela máquina antiga que você tem. Então é um recurso para você economizar uma grana. Isso aqui, tá? O seguinte, uma coisa que eu queria explicar. Deixa eu só fechar a minha máquina virtual, desconectei. Uma coisa que eu queria explicar anteriormente, que eu falei que ia deixar para o fim. Bom,
Dentro do Manager, você tem que ver que nós temos as duas máquinas que eu criei, Ubuntu Windows 8.8.1, e nós temos opções de deixar ela executando sem aquele monitor aqui. Por que isso é importante? Porque eu posso simplesmente fechar minha máquina virtual, tá? Tá vendo? Ó? Ela está em execução ainda. Eu posso simplesmente fechar minha máquina virtual. O meu cliente, no caso aquele PC antigo, vai poder usar sem problemas o recurso que eu disponibilizei. Eu posso navegar na internet, jogar um jogo sem me preocupar com outro computador. Só lógico, tem que lembrar que eu não posso reiniciar, que senão a conexão cai lá, tá, gente? Bom, a aula era isso. Eu expliquei de uma forma bem básica mesmo, bem crua do Hyper-V. O Hyper-V tem várias vertentes, ele é uma plataforma para servidor, para ambiente de rede sensacional. E é isso, galera. Valeu, obrigado, curta minha page aí, inscreva-se no canal e falou.